Os primeiros séculos do Brasil colônia guardam uns relatos que, olha, parecem ter saído direto de um livro de fantasia sombria. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar a bizarra e dramática saga de Antônio de Gouvêa, uma figura mega enigmática que ficou conhecida por todo canto como o Padre do Ouro. Nós vamos explorar as fontes primárias e entender bem como a história desse aventureiro misturou ambição, exploração e uns contos bem assustadores. E a grande pergunta que nos joga direto para o meio desse mito é: quem, afinal de contas, foi Antônio de Gouvêa? Ele era um clérigo espalhando a fé, um mago com poderes sobrenaturais ou um tirano que usava de pura ilusão para escravizar? Acontece que os registros da época meio que nos obrigam a transitar por essas três visões. Para se ter uma ideia do nível da coisa, dá uma olhada nessa descrição. Os primeiros cronistas do Brasil, tipo o Frei Vicente do Salvador, deixaram os relatos absurdamente assombrosos. O texto conta que ele, supostamente, era um grande descobridor de ouro que conseguia invocar demônios. É isso mesmo. Dizia que ele depenava um frangão e para cada pena jogada para o ar, um demônio negro surgia do inferno lançando labaredas pela boca. É uma imagem muito vívida, né? E bem aterrorizante. Foi exatamente isso que moldou a percepção na época. Parte 1. Origens do degredado. Vamos entender a verdadeira história por trás do mito. Bom, tirando aquela camada toda de lenda sobrenatural, a realidade histórica é bem mais, digamos, mundana, mas não menos caótica. Nascido lá na Ilha Terceira, nos Açores, em 1528, o Gouvêa teve uma vida super acidentada. Ele chegou a entrar para a Companhia de Jesus em 1556, mas logo largou tudo. O resultado? Ele passou 7 anos, de 1557 a 1564, preso nas temíveis masmorras da Inquisição de Lisboa. E aí, em 1567, ele foi deportado aqui para o Brasil, desembarcando como um ex-jesuíta suspenso e com uma bagagem para lá de problemática. O que é realmente muito interessante notar aqui é esse contraste brutal entre mito e realidade. De um lado, a gente tem toda a lenda construída ao redor dele, vendendo o cara como um nigromante e mestre imbatível das minas de ouro. Do outro, a fria realidade dos autos processuais. Antônio de Gouvêa era, na verdade, um padre suspenso das funções, um ex-jesuíta e, acima de tudo, um manipulador de primeira. Ele sabia exatamente como ler as fraquezas e as crenças tanto dos colonizadores quanto dos povos originários. Seção 2. Guerras e ilusões. Como ele aplicava essas táticas de terror? Olhando para esses artefatos, a gente relembra as populações reais que viveram na região e que sofreram na pele com essa violenta expansão. O Padre do Ouro não brincava em serviço. Ele esteve envolvido direto em conflitos contra nações inteiras para consolidar o poder dele. Relatos de cronistas da época mencionam como as ações do Gouvêa acabaram atraindo a destruição da nação dos Viatãs, deixando a área completamente exposta depois para outros ataques. Ou seja, a mágica dele era no fundo uma ferramenta puramente bélica, de extermínio e dominação colonial. E a escala dessa operação não era brincadeira não. O donatário local deu ao Gouvêa um exército particular gigantesco para desbravar o sertão. 30 homens brancos e 200 indígenas aliados. O Gouvêa simplesmente disse que não precisava de mais nada além disso. E lendo os documentos históricos, fica bem claro o porquê de ele ter tanta confiança de que aquele plano bizarro dele ia dar certo. A tal da magia seguia um passo a passo macabro e bem teatral. Quando ele chegava numa aldeia fortificada, nada de ataque frontal. Ele fazia o show dele, depenava um frango ou desfolhava um ramo de árvore e jogava as coisas pro ar. Aí, provavelmente usando pólvora, uns truques pirotécnicos ou aliados escondidos disfarçados, apareciam os tais demônios cuspindo fogo. O terror era tanto que as populações nativas entravam em pânico e fugiam. E adivinha pra onde? Direto pros braços dos capangas do Gouvêa, que só precisavam amarrar todo mundo e levar pros barcos pra escravizar. Simples e cruel assim. Além disso, o que choca bastante é que as autoridades locais fingiam que não viam. Tem registro de que o donatário Duarte de Albuquerque ignorou olimpicamente as advertências da própria família lá de Portugal para parar de uma vez com essa tirania. Fica aí o grande questionamento que a história não cala. Será que o Duarte estava mesmo enfeitiçado pela aura do padre mágico? Ou será que ele simplesmente fechava os olhos porque estava lucrando uma fortuna com o tráfico das pessoas escravizadas ali no sertão? Parte 3. Ouro e escravidão. Vamos mergulhar nessas alianças de alto escalão. Tudo isso se amarra muito bem com a ganância. O contexto da época revela umas alianças mega hipócritas e bem surpreendentes dentro das próprias autoridades religiosas, misturando a caça pelo ouro e a instrumentalização da fé. Quando o Gouvêa pisou na Bahia como exilado, ele se encontrou com o bispo do Salvador, Dom Pedro Leitão, e, pasmem, o bispo devolveu às escondidas as ordens religiosas dele. A relação dos dois evoluiu para algo que os próprios historiadores chamam de uma verdadeira capitulação vergonhosa.
É sério, a ironia histórica salta aos olhos nessa citação. Em 20 de agosto de 1569, o bispo da Bahia, que era a autoridade máxima da igreja na colônia, manda uma carta para o padre do ouro e assina exatamente assim: vosso grande amigo e pedindo-lhe escravos. Pensa nisso, o alto clero implorando por mão de obra cativa para um aventureiro ex-jesuíta que destruía aldeias com bombinhas de pólvora. É um nível de hipocrisia absurdo, né? E, finalmente, parte 4. Queda e Inquisição. O acerto de contas do Padre do Ouro. Só que atitudes extremas e atos tão escandalosos, uma hora batem no teto. Não tem jeito. O tabuleiro virou rápido. O mesmo bispo Dom Pedro Leitão, que antes pedia escravos, foi quem acabou ordenando a prisão dele em 1571. O Duarte de Albuquerque, aquele donatário que lucrava horrores, ficou fulo da vida com a captura, e aí sobrou para o ouvidor eclesiástico Manuel Fernandes Cortiçado a missão super perigosa de ir lá e executar essa prisão dentro do território onde o Padre do Ouro basicamente reinava. E esses dados nos dão a dimensão exata de como a queda foi um evento e tanto. A ordem de prisão saiu em fevereiro de 1571. Em abril, ele foi capturado de forma espetacular lá na Rua Nova, em Olinda, com uma indignação enorme do donatário que até expulsou o ouvidor logo na sequência. Mas o estrago já estava feito. Em setembro daquele ano, o Gouveia foi jogado num navio, acorrentado e deportado de volta para a Europa, direto de novo para as temíveis masmorras do Santo Ofício. O que nos traz aos dias finais registrados dele, final de dezembro de 1575. O homem que antes aterrorizava o sertão com supostos demônios e minas de ouro inesgotáveis, agora passava os dias acorrentado. Ele teve uma audiência que chega a ser patética com a Inquisição, onde ele basicamente implorava ou entregavam as acusações logo para ele poder se defender de alguma forma, ou que terminassem o caso e o despachassem de uma vez. O tal bruxo poderoso reduzido a pedir clemência para os inquisidores. Então, para a gente fechar esse nosso levantamento histórico, o que a lenda do Padre do Ouro ensina sobre a realidade sombria da conquista colonial? Fica bem claro que essa mágica toda que a gente lê nos documentos antigos não passava do uso calculado do medo, da ilusão e de uma fé totalmente distorcida. Eram táticas bélicas mesmo para esconder a brutalidade da exploração humana no Novo Mundo. Um mito de ouro que, na verdade, foi forjado com base em muita dor e violência. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa análise e a gente se vê na próxima.